Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 23 de dezembro de 2024, 6 horas da tarde aqui em Atenas, também lá em Jerusalém, 1 da tarde no Brasil, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. E não temos muitas novidades hoje não, tá? Teve algumas operações israelenses aqui na faixa de Gaza, também aqui na Judéia e Samária e também no sul do Líbano. Nada de significativo na Síria aconteceu hoje. O que chamou mais atenção de ontem para hoje foi a exibição de um especial no programa 60 Minutos lá dos Estados Unidos, explicando a questão dos pagers do Hezbollah. Realmente impressionante a explicação que o pessoal deu. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Moqueca Capixaba, o resto é peixada, chegou a mensagem no pager e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Israel fez uma operação hoje aqui no norte da faixa de Gaza, na cidade de Gaza, em torno do hospital Kamal Adwan, ali no norte da faixa de Gaza. Não tem ainda muita explicação sobre o que foi essa operação, mas fizeram uma operação ali na faixa de Gaza. Também teve uma grande operação aqui próximo de Jenin. Jenin é essa cidade aqui no norte da Judéia e Samária. É uma área aqui que tem uma presença terrorista muito significativa nessa região. E houve essa operação israelense por aqui também. Eles fizeram a demolição de uma instalação usada pelos terroristas ali na região, né? Também, na questão da Judéia e Samária, o governador Yossi Dagan pediu que o Netanyahu intervenha mais na região, né? Precisam haver manobras no solo em Jenin. Por que isso? A gente já falou alguns vídeos atrás, está havendo uma grande briga entre a autoridade palestina e outros grupos terroristas ali naquela região, né? A autoridade palestina não deixa de ser um grupo terrorista também, mas é verdade que tem que se comportar um pouco melhor que os outros grupos terroristas, né? De qualquer forma, não está conseguindo manter o controle naquela região ali de Jenin, então eles estão pedindo ajuda para Israel para botar o exército lá e controlar esses grupos terroristas todos ali, né? Aqui o Luciano Casalunga traz para a gente aqui a informação no sul do Líbano de mais de 100 cargas, 20 lançadores e dezenas de foguetes que foram identificados pela 760ª Brigada do Exército Israelense lá no sul do Líbano. Um monte de coisa identificada ali. Repara como é que ainda estão identificando um monte de armas e coisas ali naquela região do sul do Líbano, né? Lembra que estamos com cessar-fogo em andamento nesse momento, mas esse cessar-fogo não impede esse tipo de operação israelense, né? E também tem a informação aqui da Ora Levit falando que a 188ª Brigada de Engenharia localizou uma instalação dos terroristas lá no sul do Líbano também, com 8 pisos acima e abaixo do solo, cheio de armas e depósito de munição e um monte de coisa, tudo conectado por túneis, tinha dispositivos de comunicação, equipamento elétrico, mísseis antitanques. Realmente uma enorme apreensão ali no sul do Líbano, mais um grande complexo do Hezbollah identificado e eliminado por Israel ali naquela região, né? Então continuam as operações por lá também. Um drone foi lançado pelo Iêmen também contra Tel Aviv mais uma vez hoje. Dessa vez ele foi derrubado, nem chegou próximo do espaço aéreo israelense. O exército israelense derrubou esse drone antes disso, né? De qualquer forma, os Houthis continuam tentando. Na questão da Síria também não temos nenhuma grande novidade. Existe uma luta grande entre forças do HTS e do SDF. Aqui nessa região específica, essas cidades aqui próximas do rio Eufrates. Como a gente sabe, o rio Eufrates é a divisa que os Estados Unidos estabeleceram, mas tem muita área dominada pelo SDF também a oeste do rio Eufrates, né? E, no entanto, o HTS tem feito operações para tirar o SDF daqui. Nessa cidade aqui, nessa região aqui, justamente na localidade de Trindam, próximo de Manbij. Manbij é mais aqui embaixo, Manbij é em algum lugar por aqui. Manbij é essa região aqui, essa área chegou a ser ocupada pelo SDF, mas foi recuperada pelo HTS, ou seja, continuam a briga
entre o pessoal do HTS, que é pró-Turquia, e o pessoal do SDF, que é pró-Estados Unidos. Né? Tá uma coisa que está ficando perigosa essa briga aí, né? Eu fico imaginando o que pode advir desse tipo de situação, né? Bom, também tem informação aqui de que existe uma mudança sobre a visão do regime do Irã. O Mehdi Naziri, que era um antigo propagandista do regime do Khamenei, ele disse que a maior parte da população iraniana, tanto no Irã quanto no exílio, apoia a volta da monarquia ao Irã, né? Entre 50% e 70% da população iraniana preferia o Shah. O Shah, vocês lembram, era o antigo rei, né, o imperador ali do Irã, que acabou sendo retirado pelos ayatolás em 79, na Revolução lá muçulmana fundamentalista, e a verdade é que o povo do Irã está querendo a volta do Shah, né? O Instituto para Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade por aqui, fala também sobre a briga entre o HTS e o SDF ali em Manbij. Enfim, o grande assunto do dia, de ontem para hoje, foi justamente essa reportagem aqui no programa 60 Minutos. O programa 60 Minutos é um programa muito assistido nos Estados Unidos, um fantástico deles lá, muita gente assiste, coisa e tal. E eles fizeram um segmento grande falando sobre os pagers, né, sobre a situação dos pagers. E trouxeram um cara, aqui, ó, um cara do Mossad, que explicou exatamente como é que foi a situação, né? E tem várias coisas interessantes. Aliás, o vídeo inteiro é muito interessante. Quem tiver a oportunidade de ver, tem versões dele traduzidas para o português, né? O suposto agente do Mossad não mostra o rosto, mas fala, né, sobre o que aconteceu. E uma das coisas que ele diz, por exemplo, é que eles testaram, tem imagens aqui, ó, dos testes que foram feitos para garantir que o explosivo iria danificar o terrorista que estava usando o pager, mas não pessoas próximas, né? Então eles fizeram o teste da quantidade de explosivo direitinho, fizeram todo um procedimento para checar isso daí. Aí explica como é que eles fizeram, eles criaram várias... criaram uma série de companhias, uma companhia dona da outra companhia, de forma que não pudessem ligar a Israel, né? Então, eles sabiam que o Hezbollah faria uma investigação, procuraria saber quem é a empresa, se tem laços com Israel e coisa e tal, mas eles colocaram tantos níveis de coisa que, no final das contas, não tinha nenhuma ligação formal com Israel, a empresa que produzia os pagers, né? E eles colocaram uma oferta realmente muito melhor do que a média do mercado para garantir que o Hezbollah ia acabar comprando deles, e conseguiram o efeito desejado, né? Que nós criamos companhias casco, né, em cima de outras companhias falsas, né, em cima de outras companhias, de forma que não tinha como ligar isso a Israel. Criamos um mundo de faz de conta, em que nós éramos uma companhia global de produção disso daí, escrevemos toda a peça, né, fomos os diretores, fomos os produtores, os principais atores. O mundo é nosso palco. Caramba, meu amigo. Realmente, né, deu certo, né? Eles conseguiram desabilitar o Hezbollah muito em função desse ataque dos pagers, né? E, enfim, realmente muito interessante o programa, contando toda a história, como é que foi feito isso. Um dos agentes diz: eu não sei se você sabe que o Nasrallah, quando nós detonamos os pagers, ele tinha várias pessoas na sala próximas a ele que explodiram. Então, ou seja, ele estava no bunker vendo as pessoas com pagers. Imagina o pavor do Nasrallah nesse momento, né? Só não foi pior do que depois, porque o Israel acabou matando o Nasrallah logo em seguida, né? Mas realmente foi uma coisa fantástica essa ação israelense na questão dos pagers, né? Bom, tem um protesto lá na Inglaterra, falando sobre essa mulher aqui, ó, essa mulher que está aqui, ela está carregando uma placa dizendo estupro não é resistência, que deveria ser óbvio, né? É óbvio que não. Você pode até chamar outras coisas de resistência, né? Luta e coisa e tal, mas estupro não tem como ser resistência, né? E os manés pró-palestino aqui ficaram chateados, ficaram muito chateados com isso. Como pode você dizer isso? Que absurdo, não sei o que lá. Eu vou te falar uma coisa, né? Realmente esse pessoal tem pecinha quebrada na cabeça, né? Bom, um outro assunto aqui sobre aquele caso do saudita que explodiu lá na Alemanha, que jogou o carro contra um mercado de Natal, né? Eu tenho falado para vocês sobre isso, e aqui tem um relato do Ridvan Aydemir,
que ele é um apóstata, né? Apóstata é como os muçulmanos chamam as pessoas que eram muçulmanas e viram ateus, né? Que deixam de acreditar no Islã, né? E ele fala aqui que eu sou um ex-muçulmano, né? E falando sobre esse caso do cara lá, ele diz que é muito complicado essa história. O mais provável é aquilo que eu falei mesmo, o cara era meio pancado da cabeça no final das contas. A verdade é essa. Agora, o pessoal querer dizer que o cara estava a favor do Islã, que ele estava mentindo e quis fazer aquilo e mentiu. Você não tem como saber se ele mentiu, pô. Você não estava na cabeça dele, como é que você vai saber que ele mentiu? Né? Enfim, o que ele coloca aqui, ele bota várias evidências de que o cara realmente era contra o Islã e ele acreditava que havia um complô do governo alemão contra ele porque ele estava protegendo pessoas que eram perseguidas pela Arábia Saudita. O cara é meio pancado, é lógico. Ninguém faria uma coisa que ele fez, né? Mas o ponto é esse, né? O pessoal que está dizendo que não, que é isso daí, que são os muçulmanos que estão fazendo isso, eu lembro sempre a vocês, não são todos muçulmanos. Terrorista muçulmano tem toda a culpa do mundo, tem que repudiar de toda a força. Mas existem muçulmanos também que são pessoas honestas, que não são pessoas do mal, né? O Dr. Eli Davi também traz uma outra informação que eu acho muito importante nesse contexto. Aqui, ó, ele falando sobre o Elon Musk, que diz que só o AfD pode salvar a Alemanha. Eu também não gosto do AfD. E o Dr. Eli Davi está falando aqui também que é complicado esse negócio. Diferente de outros partidos de direita na Europa, que promovem valores ocidentais e liberdade pessoal, o AfD tem elementos antissemitas muito fortes dentro dele, né? O AfD, eu falo para vocês, é a direita errada, é a direita pró-Putin. Essa direita é a direita que não tem futuro. A AfD, eu descarto esse pessoal. Eu acho que a direita está crescendo na Europa, vários partidos estão crescendo na Europa, e na verdade o AfD está atrapalhando a Alemanha, porque esse pessoal não é boa gente no final das contas, né? Enfim, ele coloca aqui que até o pessoal da França, né, condenou o AfD e cortou laços com ele, porque essa é a posição. Cuidado com a AfD. A direita que tem salvação é a direita pró-Israel e pró-Ucrânia. Direita anti-Ucrânia, direita pró-Putin, não tem salvação no mundo não. Pode saber que não é boa coisa. E aquilo que eu falo para vocês, por que o Elon Musk está defendendo o AfD? Eu já falei para vocês, o Elon Musk tem algum rolo com Putin. Não sei qual é o rolo que ele tem com Putin. Pode ser que o Putin esteja chantageando ele, pode ser que esteja ameaçando ele de alguma coisa, pode ser que tenha comprado ele. Mas está mais do que claro que o discurso que eles estão querendo fazer aqui é dizer que o cara era muçulmano e, portanto, tem que impedir a imigração e tem que votar no AfD. Olha só, anti-imigração por anti-imigração, o cara do CDU também é anti-imigração, tá? Eu acho muito mais razoável ele do que o pessoal do AfD. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.